Projeto de Vida 2026, avante e sem parar. Eu preciso um pouquinho da tua atenção agora. Amém? Hoje nós estamos chegando no quinto elo da nossa caminhada. Vale aqui uma breve recapitulação. Amém? Glória a Deus. Na primeira semana, nós falamos sobre a importância, para quem quer avançar em Deus, nas suas promessas, precisamos entender o princípio da obediência. E aprendemos que a obediência a Deus, ela é um resultado de quem busca intimidade com Deus. Porque quanto mais intimidade tivermos com o Senhor, maior será a facilidade de nos submetermos à vontade dEle, de estarmos debaixo da obediência e da direção dEle para a nossa vida. Foi muito especial. Na segunda semana, nós fomos tratados também de uma forma muito especial. Nessa jornada de crescimento, de avançar, nós vimos a importância da gente saber muito bem quem é que a gente quer do nosso lado. Quem são as pessoas que nós queremos com a gente? Primeiro porque sabemos que ninguém faz nada sozinho. Mas tão importante quanto saber disso, é saber quem é que tem que estar com a gente. Porque as nossas escolhas, elas podem determinar o nosso destino. Entendemos a importância de trazer e estar perto de pessoas que são abençoadoras. Amém? Ao mesmo tempo entendendo quais são aquelas pessoas que chegou a hora da gente dar tchau. Não por alguma coisa ruim ou necessariamente um problema, mas entender momentos da nossa vida, ciclos da nossa vida. Porque andar com uma pessoa que não é para estar mais com a gente, também vai comprometer a nossa caminhada. Deus tratou muito com a gente, não foi? Amém? Na terceira semana, foi algo que foi importante. Olha os poços aqui, a outra fase, né? Restaure as suas heranças. Herança é aquilo que a gente recebe de bom, é um legado, são as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Aprendemos a dar valor às nossas heranças e também a valorizar quem? A nós mesmos, entendendo o nosso valor, entendendo a nossa importância e a importância também daquilo que deixaram para nós. Foi muito especial. Semana passada a gente falou de quê? Promessas. Creia nas promessas de Deus. Foi muito forte essa palavra. Até porque uma das bases que pelo menos ficou no meu coração é o seguinte: Deus tem promessas para a nossa vida. E toda promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, ela se cumpre. Porque se Deus promete, Ele cumpre. A importância de crer, a importância de manter o nosso foco, a importância de ter paciência. E nunca perder a fé na promessa de Deus. Tem promessa de Deus para a tua vida. E vai acontecer. Amém? E hoje, pastor, para onde é que a gente vai? A quinta semana, nós vamos pedir a sabedoria diante dos conflitos. Hoje nós vamos falar de problema. Ninguém deu glória. Nós vamos falar de problema, de confusão, de conflito. Tão importante quando cada passo que a gente deu até agora é entender essa questão. Antes de eu fazer aqui a leitura, os conflitos, eles simplesmente fazem parte da nossa vida. Quem não quiser ter problema, quem não quiser passar por conflitos, o ideal seria não nascer. Porque se nasceu, vai ter conflito, vai ter problema. E o que Deus quer nos ensinar, além de trazer essa constatação, é que nós precisamos de muita sabedoria dEle, para que os conflitos não nos parem, para que os conflitos não nos afastem, mas pelo contrário,
os conflitos nos preparem ainda mais para alcançar aquilo que Ele tem para nós. Amém? Gênesis capítulo 26, versículo 19 em diante, diz o seguinte. Lembrando que nós já estamos há umas 4 semanas falando de Gênesis 26, não é não? Amém, amados? Tem uma fase interessante aqui a partir do versículo 19 que diz o seguinte. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso, Isaque deu ao poço o nome de, como é o nome? Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou, como é o nome desse poço? Sitna. Amém? É interessante aqui observarmos esse costume do povo hebreu de, diante de situações, circunstâncias que eles vivenciavam, eles costumavam dar nomes para que aquilo ficasse marcado, para que aquilo tivesse sempre um princípio de ensinamento, lembrando sempre da experiência que aconteceu ou com aquela pessoa ou com aquele lugar. O que é que acontece aqui? Isaque, que estava num deserto, mas debaixo da obediência de Deus, o Senhor começou a abençoar ele. Porque é isso que acontece com quem anda debaixo da obediência de Deus. Deus abençoa. Deus te abençoa quando você está debaixo da obediência de Deus. E aí ele vai lá e os pastores dele começam a cavar e saiu água. Igual aqui, eu lembrei hoje de manhã, aqui também tem uma bênção, tem um poço de Isaque aqui nessa igreja. Que aqui tem água, né, Dainho? Cadê você, Dainho? Né, com 10 metros tem água aqui embaixo, a gente tem ali. E aí saiu água. Ô glória. Só que os pastores daquele local de Gerar disseram: não, essa água daí é da gente. E botaram eles para correr. Ali teve um Ezeque. Ezeque significa contenda, conflito. Isaque então, como diz meu filho, então tá bom então. Saíram mais adiante, cavaram outro poço, saiu água de lá. Porque eu repito, quando andamos debaixo da obediência de Deus, Deus nos abençoa. Só que a turma foi lá, Nilton, sei, aqui também é da gente. E foram com mais raiva. Por isso Isaque chamou naquele lugar de Sitna, que significa inimizade, ódio. E aí vem, amados, uma questão aqui. Só reforçando o que Deus quer tratar conosco. Deus nos abençoa. É interessante isso. Quando nós decidimos por Deus, quando nós decidimos pelo caminho correto, quando nós buscamos obedecer o Senhor, a consequência dessas atitudes vai ser a bênção do Senhor. Mas junto com isso, vão se levantar pessoas ao nosso lado, que pelos mais variados motivos, vão tentar se opor. Pode prestar atenção. Pode ser uma inveja, pode ser simplesmente uma raiva, porque existem pessoas que não se movem na vida, mas se incomodam quem se move perto delas. Você entende o que eu estou dizendo? Isso faz parte. Passa aí esse slide, Vanessa, por favor. O próximo. Você está passando ou já passou por conflito? Passou? Quem está passando? Quem já passou? Então entende isso. E às vezes a gente questiona. Assim, que fenômeno interessante. Mas eu enfatizo isso, irmãos. Faz parte da vida. Conflito é algo que está inerente ao ser humano. Vivemos debaixo de conflitos. Mas na palavra do Senhor, nós temos a direção para saber administrar esses conflitos. Porque se eu não tiver isso, eu não avanço. Tem gente que diz assim: eu não gosto de confusão, eu não gosto de problema para a minha vida,
eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Irmãos, é complicado, porque se eu não souber lidar com isso, como é que eu cresço? Como é que eu amadureço? Repito, na palavra de Deus, encontramos todo o direcionamento, através da sabedoria dele, para cuidar de cada conflito que surge na nossa vida, porque Deus quer que a gente avance. Amém? Vamos falar de 3 tipos de conflito bem interessantes aqui. Põe aí, Vanessa. O primeiro conflito que a gente tem que se depara logo é com quem? É comigo mesmo. Ei, nós temos muitos problemas com a gente. Existem os chamados conflitos internos, que são da nossa natureza. Chega em determinados momentos da nossa vida, que nós nos deparamos com situações que a gente não sabe, e questiona, e não entende, e não sabe lidar. Olha o que Paulo escreve aqui aos Romanos. Deixa eu ler um trecho aqui dessa passagem. Romanos 8,15. Diz o seguinte: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A carta aos Romanos, ela é maravilhosa. Fazer um breve resumo do propósito dessa carta. Aos Romanos, Deus usa Paulo para escrever essa carta aos irmãos recém-convertidos, que naquele momento que tinham se entregado para Jesus, missionário de Deus, estavam sofrendo uma terrível perseguição por Roma. Eles se depararam com uma situação do seguinte: enquanto estava todo mundo no judaísmo, enquanto estava seguindo suas tradições, estava tudo tranquilo. Mas a partir do momento que eles reconheceram Jesus como Senhor, como seu Salvador, foi que veio sobre eles perseguição. A coisa ficou muito complicada. E qual era o conflito? Escolhi o errado para a minha vida. Antes eu não tinha tanto problema assim. Estou perdendo minha casa, estou sendo ameaçado, estão levando minha família. Acho que eu fiz besteira na minha vida. Às vezes, Paulo diz antes, às vezes eu encontro uma lei dentro de mim o seguinte: às vezes o bem que eu quero fazer eu acabo não fazendo, e o mal que eu não quero, isso eu faço. E esse conflito era gerado por aquela situação onde a fé passou a ser questionada. Como assim? Eu aceitei Jesus e agora estão querendo tirar a minha vida? Por que as coisas estão tão difíceis assim? Pastor, por que tem isso? Às vezes quer fazer o certo e às vezes é tanto problema que se levanta. Alguém está se identificando aqui? Às vezes não bate o conflito. Eu estou vindo para a igreja, eu estou orando, eu estou fazendo a campanha, mas pastor, às vezes tem se levantado cada coisa. Isso é interno, amados. E tem conflitos que dizem respeito exatamente ao que está dentro de nós. Aí vem a palavra de Deus, que é para crente. Tem crente aqui? Crente é aquele que crê. Aí Paulo vem e diz assim: olha, gente, escute. Vocês não receberam, um espírito que escravize para vocês temerem, não. Vocês receberam o Espírito Santo, o Espírito da vida, que testifica que você é filho e filha de Deus. Se somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. E Paulo diz: olha, eu estou certo. Eu tenho a seguinte convicção, e guardem para vocês: os sofrimentos que vocês estão passando agora não tem nem comparação com a glória que há de ser revelada.
ele conclui dizendo assim: a gente tem que manter a esperança. Vai ter momentos que a gente vai balançar, vai ter momentos que a coisa vai ficar difícil, mas nessa hora eu lembro de quem eu sou. Eu lembro de quem vive em mim. Os conflitos estão internos, é por isso que Cristo veio para habitar em mim e em você. E Paulo diz o seguinte: por isso hoje não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Tem horas que a gente tem que fazer um confronto com a gente mesmo. Espera aí, que tipo de crente eu sou? Eu não posso permitir que as circunstâncias, elas venham entrar dentro do meu coração e determinar e gerar conflitos dentro de mim. Se eu não souber tratar com a minha fé, eu não dou nenhum passo mais adiante. Por que eu estou aqui nessa noite? Por que você veio aqui nessa noite? Porque eu creio num Deus que é todo poderoso. Tem gente que diz, isso parte muito de uma cultura que não é da agora, sabe, Ítalo? Que a pessoa pensa assim: não, eu vou para Jesus, não vai ter problema na minha vida. Ei, deixa eu dizer, crente passa por luta. Crente fica doente. Ontem de manhã cedo eu estava na urgência, tomei uma injeção, não dormi de ontem para hoje. Só Deus sabe como eu estou pregando aqui. Se eu tivesse conflito, Senhor, eu não sou um pregador da tua palavra, hein, missionário Alessandro, e eu fico doente, é? Ei, eu preciso saber administrar os conflitos internos. Guarde isso no teu coração. Sofrimento faz parte, luta faz parte, conflito faz parte. Mas tudo que você está passando agora não chega nem perto da glória de Deus que vai ser revelado na sua vida. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Se você estiver muito balançado, você faz, sabe o que? Venha para a igreja. Vamos receber a palavra de Deus. Vamos orar. Amém? Amém? Eu estou com crise de identidade. Você é filho e filha de Deus. É só para crente. Tem crente aqui? Aí vem outra parte bem interessante. Eu tenho que saber administrar os conflitos que estão com as pessoas que estão caminhando comigo, com você. Aí é a parte boa. Lembra que você escolheu a pessoa certa para estar com você? Amém? Mesmo sendo a pessoa certa, vai ter problema? Hein? Vai. Cadê os casais? Pouco hoje, né? Amém? Cadê os namorados? Olha, filho e pai, mãe e filho, irmão, tem problema? Tem estranhamento? Tem confusão? Rapaz, irmãos, por mais que a gente tenha amor, tempo de convivência, vai ter problema. Porque eu não sei se você percebeu, mas essa pessoa que anda com você, que está perto de você, ela é muito diferente de você. Tem muita coisa em comum. Senão você não estava com ela, amém? Mas tem muita coisa que é diferente. E uma hora vai, ó. Como é que resolve? Ah, pastor, lá em casa, quem manda? Ainda bem que ninguém completou. Quem manda sou eu, quem fala mais alto sou eu. Rapaz, vai ter. Como é que a gente resolve na hora da divergência? Eu vi uma frase, é interessante, sobre casamento. Diz que fizeram uma entrevista para um casal que fez 70 anos de casado. Eita glória. E bonitinho, segurando na mão do outro, dando cheiro, chamando de meu amor, minha linda, né? Aí a repórter perguntou assim: que coisa maravilhosa, pelo que você, com tanto carinho, depois de tanto tempo, né? Com certeza vocês se dão muito bem, acho que vocês nunca brigaram, né? Aí o velho disse: não, moça, a gente briga, até hoje a gente briga. A questão
é que nós somos de um tempo onde quando as coisas quebram, a gente tem paciência para consertar. Porque hoje é um tempo que se a pessoa encontra uma divergência e um problema, a primeira coisa que ela quer fazer é separar, é acabar, é destruir, porque não tem paciência. E sabe, amados, porque às vezes falta coisas muito simples, mas ao mesmo tempo tão poderosas, que ajudam a resolver qualquer tipo de conflito com quem está perto da gente. Duas coisas. A primeira coisa é o que diz lá em Marcos capítulo 3, versículo 24 e 25. Tá ágil aí, né, Vanessa? Maravilha. Olha, se um reino estiver dividido contra si mesmo, o que é que acontece? E se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá. A gente percebe que a divisão, ela auxilia na matemática, mas no relacionamento, divisão não é de Deus. Porque se nos dividimos, estamos comprometendo a nossa caminhada com as pessoas que Deus colocou na nossa vida. E como eu falei, são duas coisas bem sutis, mas muito poderosas que a gente pode fazer para alinhar na hora que vier o conflito. A primeira coisa é o seguinte: a gente tem que aprender a ouvir primeiro. A ouvir primeiro. Agora há pouco eu estava lá na Atalaia, não é por curiosidade não, eu acho que é por isso que Deus colocou 2 ouvidos e só uma boca. Mas tem gente que parece que tem 10 bocas e não tem nenhum ouvido, porque só quer falar, porque só ela está com a razão. Ó, me escute. Aí eu preciso exercitar. Provérbios 18, 13 diz o seguinte: quem responde antes de ouvir comete insensatez. E acontece o quê? Passa vergonha. Ei, vamos desenvolver isso? Vamos ouvir? Bom, dizem que em teoria, mulher fala mais que o homem, né? Já disseram que é verdade. Então é verdade isso? Mulher fala mais que homem? Mas temos que falar muito também, né? Mas é minoria, né? Mulher fala mais, né? Então, meu irmão, tenha paciência, escute. E minha irmã, quando o homem for falar, escute primeiro. Às vezes, a pessoa, irmã, né, está com tanta carga que ela despeja tudo de uma vez. E às vezes, se a gente entrar nessa sintonia, vai querer rebater. Então é melhor a gente, ouça. Ouça. No consultório eu estou aprendendo na prática isso, o poder de uma escuta ativa, da gente ouvir. Às vezes a pessoa, só dela falar, depois que fala uns 10, 15 minutos, a pessoa já está respirando melhor, já está mais calma. Aí você fala assim: posso falar agora? Ou então, você está se sentindo melhor? Qual foi mesmo o problema? Eu não sei, já passou, nem me lembro mais. Mas porque teve alguém que soube. Muitos problemas e conflitos se potencializam na nossa vida, porque a gente não treina a capacidade de ouvir. A gente quer muito falar, mas na hora da gente ouvir, isso aí tem que ser aquele caminho de reciprocidade. Eu preciso primeiro ouvir. E depois que eu ouço, aí vem o segundo ponto. Eu preciso falar a verdade. Mas não pode ser a verdade. Ah, pastor, chegou a hora. Agora vai ter que me escutar. Pode fazer assim para o seu irmão. Não é assim não, irmão. Pode dizer. Não é não. Tem que ser a verdade com amor. Gente, pastor. Eu gosto muito dessa palavra. Eu sempre repito ela aqui. Assertividade. A pessoa assertiva é a pessoa que fala tudo que precisa ser dito, sem machucar, sem agredir, sem ofender, porque a assertividade vem com amor, vem com a proposta de trazer resolução do conflito. Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 15: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é? Lembra de quem vive em você? Quem é que vive em você?
Cristo vive em mim. Se Cristo vive em você, você vai falar a verdade. Primeiro você vai ouvir e depois você vai falar, porque é a pessoa que Deus botou perto de você. Amém, amados? Conflitos com as pessoas que estão caminhando com você. Agora tem o último aí, e não menos importante. Agora, conflito com os quem? Opositores. E aí vem aquela questão que são coisas que não dependem de você. Como diz no popular, você está de boas. Você está tentando, como Isaac, seguir a vida em Deus, né? Você tá sendo, aí de repente vem a oposição. Ah, pastor, não vale nada, agora é hora da gente descer de voadora, né? É inimigo, né? Muita hora nessa calma. Preste atenção. Vimos aqui, você prestou atenção no que Isaac fez? Foi cavalar, saiu a água. A água é da gente, poço é nosso. Pode ficar. Apesar de ter tido contenda, mas a contenda foi por conta de Isaac. Olha lá. Cavou outro. É da gente também. Sitna, ódio, inimizade. Isaac se enfureceu? Deixa eu lá. Só para a gente lembrar, a palavra de ordem é sabedoria. E quando vem a oposição, a gente pede um discernimento maior nessa parte. Porque humanamente falando, a gente vai querer resolver do nosso jeito. Mas eu já falei isso aqui algumas vezes. O nosso jeito pode até parecer ser bom, mas o jeito de Deus é melhor. Amém? Jesus ensina aqui a lidar. Primeiro é importante, que são os opositores. A gente não pode negligenciar o que os opositores falam, não. Tem nada nem ligando, pastor. Ninguém vale nada, ficam falando, não. Não. Muitas vezes na oposição, Deus pode usar a oposição para trazer algumas situações que vão servir de correção para a nossa vida. Não que a gente tenha uma extrema preocupação com isso, mas que a gente possa atentar. Porque vale também lembrar um ponto. Tem alguém perfeito aqui? E muitas vezes a oposição vai nos ajudar a ter uma medida. Olha o que Jesus faz aqui em Marcos capítulo 8, versículo 27. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. E no caminho ele lhe perguntou: quem o povo diz que eu sou? Você conhece essa passagem? Quem conhece? Aí o pessoal, olha que interessante, uma pesquisa de opinião. Mestre, estão dizendo que tu és o Elias, estão dizendo que tu és o João Batista, que é Eliseu. E é. E vocês? Quem vocês dizem que o Filho do Homem é? Aí Pedrão, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amados, sinceramente, você acha que Jesus estava preocupado com a opinião dos outros? Não necessariamente. Porque Jesus não tinha crise de identidade. Jesus sabia muito bem quem ele era. No dia que ele se batizou, Deus ligou o microfone do céu. Esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. Sou filho de Deus. Mas deixa eu saber o que é que andam falando para saber se a mensagem está chegando. Às vezes, pessoas que consideramos como opositoras, como inimigas, alguma coisa pode ter um fundo de realidade que eu preciso considerar. Quem está entendendo isso? Não pode descartar. Sabe? Saber o que o outro, às vezes, não entrar numa paranoia de perder o sono, porque no fundo sabemos quem somos. Mas muitas vezes a oposição pode ter uma realidade ali, poxa, eu preciso realmente corrigir isso. Isso aqui eu preciso alinhar. Isso é uma forma sábia de lidar com a oposição. Eu não quero ouvir. Se não for o que eu não quero, eu não gosto, não quero ouvir. Porque tem gente que não gosta não, né? Não, porque a pessoa, ela é contra críticas, contra tudo. Não, Deus me dá sabedoria. Deixa eu saber como é que está.
Amém? Olá. E tem outros tipos de conflito com oposição que simplesmente, sabe qual é a atitude? Rapaz, eu não vou entregar a minha idade aqui não, mas tinha um desenho chamado Leão da Montanha. Ele dizia, saída. Olha, tem gente que sabe, então não estou tão velho assim não. Saída pela direita, saída pela esquerda. João, tem confusão que não vale a pena a gente entrar não, rapaz. Vai se desgastar. Eu tenho uma frase comigo que eu procuro trazer para a minha vida. Se algo está custando a tua paz, isso está muito caro. Não compre não. Tem contenda que não vale a pena você entrar, se desgastar. Tem gente que parece que veio carimbado, tem um crachazinho assim, secretário do inferno, para vir atormentar você, para tirar a sua paz, para se opor, simplesmente por cisma, por inveja. E tem situações, amados, que não vale a pena. Jesus, ele foi na sinagoga, trouxe uma palavra forte. Aí veja o que aconteceu. Lucas capítulo 11, versículo 37. Tendo terminado de falar. Lucas 4, 28. Desculpe, Vanessa. Lucas 4, 28. Todos os que estavam na sinagoga ficaram como, irmãos? Furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre o qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Gente, queriam matar Jesus aqui. Anda o tempo. O que foi que aconteceu? Mas Jesus passou por entre eles e... Eu acho que Jesus fez algum milagre de invisibilidade. Ele... Não quero confusão não. Isso aqui não vale a pena. Estão querendo me jogar lá embaixo. Não estão querendo me ouvir. Existem situações, amados, que a melhor coisa é a gente se retirar, ficar calado. Eu já vivi algumas situações na minha vida muito terríveis. Algumas pessoas aqui me acompanharam, minha família principalmente. Que a vontade humana foi de tentar rebater, sabe, de querer partir para cima. Mas na hora Deus disse, não é para fazer isso não. É difícil, não é tão simples assim. Mas quando Deus nos dá a sabedoria e o discernimento, a gente... Escute, tem coisas que eu tenho que cuidar, mas tem coisas que eu preciso deixar Deus cuidar. E tem às vezes pessoas que se levantam contra a sua vida, que não vale a pena você bater boca, se desgastar, e não adianta. Vai te afastar do propósito. Às vezes é só deixar lá. O poço é seu, fique. Para onde eu for, Deus vai me abençoar. Por onde eu for, a tua bênção. Onde eu colocar minhas mãos. Então, vá. Está entendendo isso? Jesus é sábio. Agora tem confronto que a gente tem que enfrentar. Em nome de Jesus. Tem horas que, tem a hora da gente saber ouvir a oposição. Tem hora da gente se retirar de conflitos. Mas tem hora que a gente tem que partir para cima. E que hora é essa, pastor? É a hora onde esses opositores estão ferindo a honra de Deus. Quem está debaixo da honra e do cuidado e da palavra de Deus? Jesus, ele... Podia acontecer o que for, mas foi a Deus. Um fariseu chamou Jesus para tomar café na casa dele. Olha, Jesus, bora comer lá em casa, vamos? Lucas capítulo 11 agora, Vanessa. 11:37. Tendo terminado de falar, um fariseu convidou para comer com ele. Então Jesus foi, reclinou-se à mesa, mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e da maldade, insensatos. Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliça, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas, sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês,
fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos que não se veem, por sobre os quais os homens andam sem saber. Só para entender o contexto. Porque pastor, que raiva foi essa de Jesus? Dentro da tradição antiga, judaica, eles levam muito a sério os rituais de higiene, de limpeza, porque tem um sentido de purificação e de santificação. Então é um ritual, você vai comer, antes você tem que lavar mãos e fazer tudo aqui. E Jesus foi comer sem lavar a mão, rapaz, escândalo. Estavam mais preocupados com uma tradição do que aquilo com a qual a tradição representava. Aí não prestou não, Jesus percebeu, porque Jesus sabe quando estão falando mal dele, quando estão falando mal do Senhor. E ele diz, vocês são hipócritas, seus fariseus. Vocês estão tão preocupados com essa lei, mas negligenciam aquilo que é mais importante. Vocês criticam porque eu estou comendo sem lavar a mão. E o coração de vocês todo sujo, de ganância. Vocês são orgulhosos. Vocês gostam de aparecer, de se mostrar. Não praticam o que vocês realmente pregam. Vocês ficam condenando, julgando os outros. E Jesus enfrentou. Vá na sequência para saber se alguém falou alguma coisa. Porque amados, tem conflito. Porque, escute, vou usar um termo aqui bem, mas assim, tem gente que acha que ser crente é ser besta. É não, irmãos. Ser crente é ter o amor de Cristo, é ter a palavra de Deus em sua vida e saber se posicionar. Sabe? Tem coisas, feriu a honra do Senhor, feriu o nome do Senhor, eu tenho que enfrentar. Até porque quem está com a verdade, e vale lembrar, conhecereis a verdade e a verdade vos... Quem é a verdade? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho. Então, se eu estou com a verdade, eu estou com Cristo. E no momento que a honra de Cristo, que o nome do Senhor está sendo de alguma maneira afrontado, eu preciso enfrentar. Eu preciso me posicionar. O cristianismo, ele tem como uma essência ser uma religião de amor, de tolerância. Amém? Mas até certa medida. Quando for necessário enfrentar, nós vamos enfrentar. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus manda os discípulos em 2 fases de missão. Na primeira missão diz o seguinte, não levem nada, né? Só levem um alforjezinho, tal, e cheguem lá e vocês vão anunciar. Vamos assim. Na segunda fase agora vocês, olha, peguem o alforje, vocês quem não tiver, comprem uma espada e vão preparados. Porque existe um momento onde surgirão conflitos que precisam ser encarados e enfrentados. Pastor, essa palavra está bem interessante. Como é que a gente vai saber lidar com isso? Lembre do início. Deus nos dá a sabedoria e o discernimento para saber cuidar desses conflitos. Eu aprendi uma frase com o pastor. Existem problemas que a gente resolve, existem problemas que a gente administra. Mas problemas e conflitos, entenda, vão fazer parte. E não é para o nosso mal não, é para o nosso bem, viu? Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E entre todas essas coisas incluem os conflitos que são necessários. Se eu não tiver capacidade de discernimento, de encarar conflitos na minha vida, eu não vou ter condição de avançar. Amém, amados? Em nome de Jesus. Chega uma hora que a gente tem que se posicionar, que tem gente olhando para nós. Deixa eu ver o que é que o crente vai falar. Deixa eu ver o que é que esse crente vai dizer. Deixa eu ver o que é que essa pessoa vai... Não disse que é crente? Deixa eu ver agora. Sabe? E não é para a gente se mostrar, mas pelo contrário, para a gente mostrar a Cristo na nossa vida. Quem está entendendo isso? Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Dê glória a Ele. Você pode ficar em pé um pouquinho comigo, por favor?
Eu sei que a tua vida por aí não é tão fácil de seguir, mas avante você tem